Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham no canal do YouTube. Muito bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana. Quero desejar a você as maiores e melhores bênçãos de Deus. Amém, queridos? Amados, uma nova armadilha, eu diria, uma investida das trevas, né? Mais uma, levar o homem a caminhos que não são de Deus e, obviamente, para o inferno. Eu quero falar de um tema que está repercutindo assim, de uma forma muito intensa nas redes sociais, na internet, com relação aos chamados bebês reborn. Vocês sabem o que é isso? Eu ainda não tinha me inteirado mais em detalhes a respeito disso, né? Mas eu estava lendo sobre o assunto e eu gostaria de compartilhar com vocês o que veio ao meu coração com relação a isso, né? Os bebês reborn, eles são bonecos, assim, né? Hiperrealistas, né? Inventados para se parecer com bebês recém-nascidos, humanos, né? Eles são fabricados a partir de materiais sintéticos, como vinil, silicone, né? Passando, assim, por um processo minucioso, né, de naturalização, com tratamentos térmicos, coloração, aplicação de cabelo fio a fio, né, e outros detalhes que simulam a textura, a complexidade humana, né? Isso induz o homem a pensar que tem o poder de criar vida com DNA, né, um DNA específico para cada caso. E eu estava aqui meditando nesta manhã sobre esse tema e eu lembrei de um filme lançado há alguns anos atrás, que foi sucesso de bilheteria e ainda continua sendo, né, tendo repercussão, principalmente entre os cinéfilos. A criançada gosta muito, né, dessa linha de ficção. E eu me refiro ao filme Jurassic Park, né? Nessa história de ficção, dinossauros foram recriados a partir do DNA encontrado no sangue de um mosquito, que havia sugado o sangue dos dinossauros milhões de anos atrás, e esse mosquito ficou preso em uma seiva de árvore, onde foi encontrado e foi conservado perfeitamente, né? E foi dentro desse DNA, daquele sangue que encontraram no mosquito, que o código genético para recriar os dinossauros foi usado. E a gente sabe, né? Embora o filme seja uma ficção, já que nós não temos o poder de criar nada, e principalmente a vida, ele contém algumas verdades, né, sobre o que é DNA, né? Nós sabemos e acreditamos pela fé que cada DNA foi criado por Deus, foi projetado para cumprir seu propósito poderoso e ter uma posição específica na criação, né? Tudo foi criado com propósito. O DNA carrega informações genéticas, né, e é capaz de se autorreplicar entre os seres humanos, os animais, né? Nós sabemos disso. Mas eu não quero aqui dar uma aula de medicina e nem adentrar ao assunto como uma pesquisa científica, mas posso com certeza afirmar que o DNA determina as nossas características hereditárias, biológicas e espirituais também. Quando Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o poder do Espírito Santo inseriu a sua assinatura no primeiro DNA, que foi o Adão, né? E essa assinatura ela foi transmitida a todos os outros que vieram depois dele, né? Até nós, né? Isso foi arranhado pelo pecado, não resta a menor dúvida, foi deformado. Já se pregou muito sobre isso, né? E sabemos que temos um DNA único, né, com uma impressão digital que define quem somos, para o que fomos criados, né? Grande parte da nossa identidade ela está codificada no DNA desde a concepção,
né? Nosso gênero, temperamento, cor de cabelo, olhos, tudo está lá, né? Complexidade física. Quando nós falamos de DNA espiritual, eu quero me referir a uma espécie de assinatura de Deus no nosso DNA, porque foi Ele que nos criou, é o bará de Deus, é o único verbo que só pertence a Deus. Eu me refiro à imagem e semelhança dele em nós, né? E já foi provado por pesquisas científicas, né, através de códigos genéticos, que a presença dessa assinatura no DNA humano, ela não se refere a uma presença biológica, mas à transmissão de atributos que ele, o Deus Criador, nos comunicou, né? Então a Bíblia revela que Deus pensou em você, projetou você, finalmente criou você pelo poder do Espírito Santo. Jeremias, ele escreve lá em Jeremias 1 que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei e te ordenei profeta às nações. Deus está falando para o profeta, para Jeremias, que muito antes do seu nascimento, ele já o conhecia, ele o formou no ventre materno, né? E o designou para um propósito específico de ser profeta para as nações, né? Agora, pense em sua vida, né? Projetada antes do nascimento para cumprir um propósito do plano de Deus. Olha, Jó disse assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está lá em Jó 4. Né? Então imagine Deus reservando para você um chamado especial, né? Antes mesmo de te formar. Ele não só definiu o seu código genético físico, né? Mas também colocou a sua assinatura no seu DNA, o DNA espiritual, né? E você está preparado, né? Foi preparado, foi chamado para um propósito divino. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele reconhece que Deus tinha um plano específico para a sua vida, e ele diz assim: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, mas para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente para Damasco. Está lá em Gálatas 1. Né? E depois dessa experiência espiritual, Paulo soube que Deus queria, o que Deus queria para a sua vida. Né? Isso não significa, irmãos, que o que tiver de ser será. Né? Porque, infelizmente, nós temos o poder, né, pelo livre-arbítrio, de frustrar os propósitos de Deus. Né? Infelizmente, nós podemos rejeitar a vontade de Deus. Então, eu queria que você ouvisse isso. A graça de Deus, ela é projetada para nos chamar de volta ao propósito para o qual Ele nos criou. Eu já ensinei muito sobre isso na igreja. A salvação não é apenas para nos levar para o céu, mas para nos restaurar a um plano original de Deus, para nos relacionarmos com Deus. É sobre Ele, né? Chamado um mundo, né, perdido, que Deus agiu através de Jesus Cristo para nos levar de volta ao seu propósito. Né? Então Deus planejou este mundo com um propósito. Ele deu ordem, né, às coisas, e Jesus Cristo ele criou os elementos para cumpri-lo. Então o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, sobre os elementos, e ele os colocou em movimento para alcançar o propósito dele. Então, assim como Deus deu propósito ao mundo, Ele também deu propósito nas nossas vidas, e nada e nem ninguém poderá substituir esse poder de Deus. Amém? Bebê reborn, o diabo sempre quis ser igual ao Altíssimo. Rejeita essa ideia, meu irmão, e olhe para Deus e sinta o chamado dele na sua vida, porque ele tem propósito para você. Amém? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, uma boa semana. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, toque no sininho, né? Dá o seu like, né? Porque é muito importante, e que Deus te abençoe. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.